Galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos. E esse vídeo ele inaugura uma nova série de vídeos, não vai ter ordem, vai ser quando der pra gravar, quando eu me sentir inspirado, que é o Revisitando. Como é que é? Bom galera, a gente já tá com mais de 110 vídeos no canal, é muita coisa, tudo isso que a gente começou nesse ano, e tem muito conteúdo que foi aprimorado, ou então, principalmente os primeiros vídeos, né, que eu ainda não tinha muita experiência sobre como falar, como fazer, não que eu tenha agora, né, mas muita coisa aconteceu, muito material foi lançado, muita gente nova chegou se juntando. Essa semana o nosso grupo vai atingir 600 membros aqui no YouTube, ou seja, um canal de RPG solo que não tem nome, com 600 membros, é muito legal. Então eu vou pegar alguns vídeos antigos, sobre temas antigos, para fazer um revisitando. E o primeiro escolhido foi o Pocket Dragon. Eu tenho certeza que ao longo do vídeo eu vou falar Pocket Dungeon várias vezes, mas não é Pocket Dungeon, people. Eu vou falar sobre o Pocket Dragon. Que eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse sistema, que foi o primeiro sistema que eu usei para o RPG solo e que foi aquele que me fez ver que daria para usar qualquer coisa. Eu conheci o Pocket Dragon antes de eu saber o que era o OSR, né, essa onda Old School Revival, há muito tempo atrás. Foi paixão à primeira vista, que eu falei, gente, é uma folha, né, se você pegar aqui, é uma folha que você dobra e vira um livrinho. E ele tem essa pegada bem D&D antigo, ele é bem simples, você leva 5 minutos para aprender as regras, leva 5 minutos para montar um personagem. E eu vou falar um pouquinho dele, só que olha só galera, muito mais do que falar exatamente como são as regras do Pocket Dragon, eu vou falar sobre como eu uso as regras do Pocket Dragon, as interpretações que eu dou, que não necessariamente é a versão correta, porque tem pessoas no nosso grupo que acompanham, como o Rafael Beltrame, por exemplo, que conhecem o sistema muito mais do que eu. Então eu vou falar das regras, um passo a passo, galera, da forma como eu uso nas minhas mesas solo, tá? Então tem coisas aqui que eu tenho quase certeza que são interpretações minhas das regras e que não necessariamente são as regras oficiais, tá? Então, se você se sentir ofendido com algum uso que eu faço das regras, galera, é só a minha interpretação que eu fiz, tá? Então, eu vou fazer aqui na sequência. O que é o Pocket Dragon? Ele é um RPG de fantasia medieval, que ele é uma versão resumida do Old Dragon. E o Old Dragon, por sua vez, ele é um retroclone, vamos por assim dizer, do D&D, de várias edições do Dungeons and Dragons. E o Pocket Dragon, logicamente, ele segue nessa linha e ele leva essa aproximação com o D&D ainda mais a fundo, mesmo ele tendo apenas uma página que você dobra. Então você vai montar os seus personagens. Aqui você só tem 4 classes, que são o Homem de Armas, que é tudo aquilo que se aproxima de um guerreiro, de um lutador, de um combatente. Está aqui escrito Homem de Armas, mas ele comporta essas subdivisões: um guerreiro, um lutador. E o Homem de Arma ele é bom porque ele causa mais dano, ele recebe mais um toda vez que ele causa um dano, e ele é o que mais tem pontos de vida. Ele tem um D10 de pontos de vida e ele pode usar qualquer tipo de arma ou armadura. Depois disso nós temos os ladrões, lembrando que é o conceito de fantasia medieval de ladrão, tipo o Bilbo do Hobbit, né? E eles são bons em se esconder. Eles têm um D6 de pontos de vida e eles podem fazer ataques sorrateiramente, né? E quando eles fazem esses ataques, eles são escondidos, eles somam um nível. Daqui a pouco eu vou falar do nível, tá bom, gente? Só que ele tem em contrapartida, que ele não pode usar todas as armaduras, porque ele precisa se movimentar, então ele só pode usar armadura de couro. E as armas também tem que ser pequenas, porque ele precisa se movimentar, ter agilidade, então ele só pode usar armas que causam até um D6 de dano.
Depois disso tem os clérigos, olha só. Pergunta que me fizeram essa semana, como é que funcionam os feitiços de clérigo? Bom, gente, os clérigos, eles não têm feitiço aqui no Pocket Dragon original, tá? Quem lança os feitiços, a tabela de feitiços que tem aqui no final, ela é a tabela de feitiços dos magos. Os clérigos, eles só têm dois tipos de ações mágicas, de magia divina, que é afastar mortos-vivos e cura. Então, olha só, ele pode realizar 2 testes por dia a cada nível. Então, no primeiro nível ele pode realizar 2 testes, e nesses testes, né, ou ele pode usar para curar, aí ele vai curar uma quantidade de pontos de vida igual a 1d8 mais 2, ou então ele pode gastar esse teste para expulsar mortos-vivos na mesma quantidade. Ele expulsa até 1d8 mais 2 de mortos-vivos ao seu redor por nível. Então no nível 1 ele tem 2 testes por dia, no nível 2 ele tem mais 2 testes por dia, e assim vai acumulando. Então, por exemplo, um clérigo de nível 5, ele tem 10 testes que ele pode fazer por dia, seja de cura ou gastando esses testes para expulsar mortos-vivos. Ou seja, ele é bem poderoso, mesmo ele não tendo as magias divinas tradicionais dos sistemas de fantasia. Ele é um personagem bem de suporte mesmo. E a nossa quarta classe é o mago, que são os estudiosos mesmo, que lançam magias arcanas. E como penalidade, ele recebe penalização de dano, que ele é -1 nos danos que ele causa. Ele só tem 1d4 de ponto de vida. O clérigo, eu esqueci de falar, o clérigo tem 1d8. Ele é o segundo em constituição, né, porque só perde para o guerreiro que tem 1d10. Agora o mago ele só tem 1d4. Ele é muito frágil nesse começo. Ele não pode usar nenhum tipo de armadura, porque ele precisa estar com o corpo livre e tudo mais. Eles só podem usar adagas ou cajados, que aqui é chamado de bordões. E olha só, ele pode lançar uma quantidade de magias igual ao nível vezes 2. Então, daqui a pouco a gente vai falar de magia. Fora isso, você pode ter essas raças e combinar com essas classes que vão combinar com as raças. Aqui também nós temos 4 raças. Você pode combinar qualquer classe com qualquer raça. Não tem restrições, tá? Com relação a isso. Vai ter restrições de movimento, vai ter restrições de pontos de vida. Então a primeira raça é dos humanos, que possuem movimento 9. Não vou falar de movimento especificamente, mas tem um vídeo no canal sobre movimentação. Os elfos, que também tem movimento 9, eles têm +1 de dano quando eles usam arco, porque eles são bons em arcos. E eles são muito bons em magia, então eles calculam a quantidade de magias que eles podem lançar por dia como se eles tivessem um nível a mais. Depois tem os anões, que eles possuem um movimento um pouco reduzido, 6, que vai ser o mesmo movimento que os halflings. E ele é muito bom para testes de resistir a efeitos. Então, toda vez que é um teste para resistir ao efeito de alguma coisa, de um veneno, de alguma ação, ele joga como se ele tivesse 2 níveis a mais. Eu vou falar como funciona essa questão dos níveis. E por fim temos os halflings, que nas minhas aventuras eu chamo de hobbit mesmo, porque na verdade eles só chamam halflings nos sistemas de fantasia por causa dos direitos autorais, que hobbit é um termo criado pelo Tolkien e ele está atrelado à marca. E então o halfling é a versão sem processo que eles acharam, né? Que tem movimento 6, o halfling, e eles também são muito bons em se esconderem, eles para fazer teste de se esconder como se tivesse um nível a mais. Como funcionam os atributos no Pocket Dragon? Você não tem os atributos normais que você tem no Old Dragon, que são os mesmos que você tem no Dungeons & Dragons, que é o mesmo do Old Dragon e de todos os OSR, né? Que seria inteligência, destreza, carisma, constituição, sabedoria, e estou esquecendo de algum que eu não me lembro, mas não importa. Aqui você não tem atributos. O que você tem é o chamado
teste de personagem. Não importa se é uma ação que envolve inteligência, se é uma ação que envolve destreza, se é uma ação que envolve constituição física, se é uma ação que exige interação social, você vai fazer um teste de personagem. E aí que é importante o nível do personagem. Quanto maior o nível, maior a chance dele passar num teste de personagem. O que é um teste de personagem? Você vai jogar um D20, vai somar o seu nível e o resultado tem que ser maior do que 15. Aqui no livro ele fala que tem que ser superior a 15. Eu faço o seguinte, ele tem que ser 15 ou mais, ou seja, para mim um resultado de 15 é considerado um sucesso. Embora eu acredite que pelo que está escrito aqui no livro, ele foi pensado para que seja superior a 15, ou seja, 15 ainda seria considerado uma falha. Eu gosto de deixar o 15 como o limite do sucesso. Por exemplo, um personagem de nível 1 vai lançar um D20, vai somar 1 e o resultado tem que ser 15 ou mais. No nível 2, você só vai somar 2. Um personagem que está no nível 7, você vai jogar o dado de 20, somar 7 e o resultado tem que ser 15 ou mais. Ou seja, o nível do personagem ele é importantíssimo no teste de personagem, que não é um atributo é um teste que você faz a partir do seu nível. O nível ele vai aumentar conforme você vai ganhando experiência. Como funciona o sistema de experiência aqui? Você vai recebendo por monstros que você vai enfrentando, ou seja, aqui está falando, ó, o grupo deve receber 100 pontos de experiência para cada dado de vida do monstro. Então, um monstro de vida, um monstro que tenha um dado de vida, um DV, ele gera 100 pontos de experiência, que vai ser dividido entre os heróis. Se for 4, 100 dividido por 4, cada um ganha 25 pontos de experiência. Se o monstro tem 2 dados de vida, 2 DV lá no Manual dos Monstros, para quem está em dúvida sobre como funcionam os monstros, tem um vídeo no canal só sobre os monstros do Pocket Dragon. Se é um monstro com 2 dados de vida, ele vai gerar 200 pontos de experiência, os famosos XPs. Com 3 dados, 300 e assim vai. E aí o herói vai coletando experiência, e toda vez que ele acumula 2.000 pontos, ele passa de nível. Então ele começa com 0 de experiência, quando ele soma o equivalente a 2.000 pontos de experiência, ele passa de nível, ele atinge o nível 2. Depois, quando ele chegar a mais 2.000, quando ele chegar a 4.000 pontos de experiência, ele vai para o nível 2, 6.000, nível 3, e assim sucessivamente, até ele chegar no nível 10, que é o máximo que você pode chegar, que é quando ele tem 20.000 pontos de experiência. Mas vai por mim, depois que o personagem chega no nível 10, não tem mais graça. Porque dificilmente você vai falhar um teste, dificilmente você vai fazer alguma coisa que não vai ser legal, vai provocar danos enormes e tudo mais. Então é assim que funciona a experiência. Então, cada vez que você sobe o nível, você passa a somar mais 1 no teste de personagem, ou seja, quanto maior o seu nível, mais fácil vai ser realizar as ações. Além disso, a gente tem a classe de armadura. A classe de armadura, ou CA, aqui ela é crescente, ou seja, quanto mais alto, melhor. E ela depende de 2 fatores. Ela depende do equipamento que você está usando e também do seu nível. Mais do equipamento, porque cada tipo de armadura ela tem uma proteção. Por exemplo, uma armadura de couro, ela tem mais 2. Ela acrescenta mais 2 na classe de armadura. Uma armadura de cota, ela acrescenta mais 4. E uma armadura de placas, que seria a armadura completa, ela acrescenta mais 6. E além disso você pode ter um escudo que acrescenta mais 1. Lembrando que a classe de armadura, quando você não está vestindo nada, ela é 10. Então, sem armadura, você tem classe de armadura 10. Se você estiver usando um escudo, 10 mais 1 do escudo, 11. Se você estiver usando mais uma armadura de placas, mais 6. Então, 10 mais 1 do escudo, mais 6 da armadura, 17. E assim funciona. E ela também sofre influência do nível do personagem. Ou seja, você vai pegar o seu nível, dividir por 4, tem que ser um número inteiro, e aí esse resultado você soma
a classe de armadura. Por exemplo, se você tem um herói de nível 4, divide por 4 dá 1, aí você passa a ter um bônus de mais 1 na sua classe de armadura. Ou seja, ela recebe influência do nível, mas é bem sutil. Ou seja, no nível 8, você tem 2 pontos de classe de armadura. É assim que eu uso nas minhas aventuras. Não sei se é assim que foi pensado ou se tem alguma outra interpretação. Depois tem os pontos de vida. Você começa, dependendo da sua classe, por exemplo, se é um guerreiro, um homem de armas, você começa com um D10. Toda vez que você sobe o nível, você joga mais um D10, pega o resultado e soma ao seu HP, né, o máximo que você pode ter. Você passou de nível de novo, lança mais um, lança mais outro. Então, os personagens de nível 1 eles são bem fracos, mas um personagem de nível 5 ele tem muitos pontos de vida. Depois ele tem o movimento. O movimento ele é importante quando você vai usar grid, né? Quando você vai usar uma folha quadriculada para marcar movimentação de combate, movimentação de exploração. Mas eu não vou falar disso porque tem um vídeo no canal só sobre movimento no RPG, nos RPGs OSR. E tudo que eu falei ali vale para o Pocket Dragon também. Eu estou tentando ver quantas vezes eu já falei Pocket Dungeon. E é isso, galera. Como é que funciona o combate? Você joga um D20, soma o seu nível e o bônus que você pode ter de alguma arma, alguma coisa, e o resultado tem que ser maior do que a CA, a classe de armadura do adversário. E quando ele... Só que aí nesse caso tem que ser maior mesmo. Se for igual, não valeu. E quando ele vai te atacar, ele faz o mesmo. Ele joga um D20, soma os bônus que ele tem, e o resultado tem que ser maior do que a sua classe de armadura. Se passar o valor, não importa quanto passar, você joga o dado do dano. Esse dado é o dado da arma, né? Deixa eu ver aqui. Com alguns ajustes, por exemplo, o homem de armas ele soma mais 1 ao dano da arma. O mago ele tira menos 1. E depois nós temos a cura e a morte, ou seja, os personagens eles morrem quando eles chegam a menos 10 pontos de vida. Não é quando eles chegam a 0. Chegou a 0, ele fica inconsciente, mas para ele morrer ele tem que chegar a menos 10. Agora a magia, eu acho que é o capítulo aqui do Pocket Dragon que mais causa polêmica, que mais causa dúvida, porque magia geralmente é uma coisa complicada, mesmo quando é mais simples, né? Como é o caso dos sistemas OSR. Então eu vou falar como eu interpreto a magia nas minhas partidas de Pocket Dragon. Então primeiro, eu vejo a que tipo de magia o meu mago tem acesso. As magias elas são divididas em círculos, então eu tenho magias do primeiro círculo, do segundo, terceiro, quarto e quinto, sendo que do primeiro são magias mais fraquinhas e vai aumentando de poder e de efeito à medida que vai alcançando. Dependendo do nível do meu personagem, eu tenho acesso a determinados círculos. Por exemplo, no nível 1 e 2, se eu tenho um mago de nível 1, um mago de nível 2, ele tem acesso ao primeiro círculo. Então, por exemplo, no primeiro nível ele tem direito a 2 magias que ele pode lançar, né? Que ele só pode escolher entre as magias do primeiro círculo. Quando esse mago ele atinge o nível 3, ou seja, ele junta 6.000 pontos de experiência, e ele atinge o nível 3, desculpa, ele passa a ter acesso às magias do segundo círculo. Né? Ele calcula quantas magias ele pode lançar e aí ele pode escolher entre magias do nível 1 ou nível 2 para preencher esses espaços. Quando o mago ou maga atinge o 5º nível, ou seja, quando ele tem 10.000 pontos de experiência, ele passa a ter acesso ao terceiro círculo, as magias de terceiro círculo. Quando ele atinge o nível 8, de 8º nível, ou seja, 16.000 pontos de experiência, ele passa a ter acesso às magias do 4º círculo,
E quando ele atinge 10 mil pontos de experiência, 20 mil pontos de experiência, que ele atinge o nível 10, ele passa a ter acesso ao último círculo de magia, que é o 5º nível. Né? Lembrando que, mas quantas magias ele pode lançar por dia? Igual o nível dele vezes 2. Por exemplo, se é um mago de 3º nível, ele pode lançar 6 magias por dia. Pode ser 6 vezes a mesma magia, ou 6 magias diferentes, desde que elas estejam dentro dos círculos que ele tem acesso. E os elfos, eles calculam como se tivesse um nível a mais. Ou seja, um elfo mago de nível 2, na verdade ele calcula a quantidade de feitiços como se ele tivesse nível 3. E a magia, como funciona cada uma, vai precisar de um vídeo à parte. Lembrando que para conjurar a magia você não precisa fazer um teste. Não tem teste para ver se a magia funcionou ou não. Mas a pessoa que está recebendo a magia, ela pode fazer um teste de resistência, que nada mais do que um teste de personagem. E a dificuldade é 15, mais o nível do mago que está lançando. Então, por exemplo, um mago de nível 3. Para alguém resistir a magia de um mago de nível 3, tem que jogar um D20 e tirar 18 ou mais. Por quê? Porque o teste de personagem padrão é 15, mais o nível do mago 18. Então, é bem difícil resistir à magia. E sobre duração, efeito, alcance, a lista, eu vou fazer um vídeo só sobre magias, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Então é isso. Então, resumindo a parte da magia, né? O nível vezes 2 te diz quantas magias, quantos feitiços você pode lançar por dia. E o nível também determina a qual círculo de magia você tem acesso. No nível 1 e 2 você tem acesso ao nível 1, quando você atinge ao círculo 1. No nível 3 você passa a ter acesso ao 2º círculo. No nível 5 você passa a ter acesso ao 3º círculo. No nível 8 você passa a ter acesso ao 4º círculo. E no nível 10 você passa a ter acesso ao 5º círculo de magia. E é isso, galera. Essas são as principais regras. Agora, algumas minúcias aqui, né? Falando de tudo. Os elfos, eles são bem delicados, então eles não podem ter dado de vida superior a 8. Então, por exemplo, se é um homem de armas, é um guerreiro, mas você quer que ele seja um elfo, ele não vai ter um D10 de pontos de vida, ele vai ter um D8 de pontos de vida, que é a limitação dele enquanto elfo. O Halfling, ele não pode usar armas que causem mais de um D6 de dano, justamente por causa do tamanho. Ele não conseguiria carregar ou manusear corretamente. Os humanos, uma vez por aventura, ele pode fazer um teste de personagem, como se ele tivesse um nível a mais. Então use para situações bem emergenciais. E é isso, galera. Acho que eu falei das principais regras, né? Para começar aqui, como diz, né? Eu deixo os personagens escolherem livremente uma proteção e uma arma, respeitando as limitações de classe e raça, tá? E tem a iniciativa. A iniciativa é o seguinte: você joga um D10, tanto para você quanto para o monstro, e você soma, no seu caso, o valor da iniciativa da arma. Toda arma tem um valor de iniciativa que você soma a essa rolagem. E no caso dos monstros, você soma o ataque, tem ataques que tem uma iniciativa maior e tudo mais. Ou, se não for uma situação de combate, você soma a sua classe de armadura. E aí quem tirar o maior resultado age primeiro. Eu não entendo essa regra de que em situações que não são de combate, você joga um D10 e soma a classe de armadura. Pra mim não faz muito sentido, então eu só fico com o D10 mesmo. Quem tirar um número maior age, tá? Mas é aqui que está escrito, se você quiser seguir isso, arrisca. Tá? Pra mim, eu não consegui ver muito sentido nisso, mas eu também não faço muita questão de ver sentido, porque nós estamos falando de elfos, hobbits, anões, num mundo imaginário cheio de dragões e magia, e a gente quer que uma regra faça sentido, né? Então pode usar sim essa regra da classe de armadura, que não vai prejudicar em nada a sua aventura.
Bom, galera, é isso aí. Então eu vou fazer um segundo vídeo no começo da semana que vem só sobre as magias, comentando um por um e dando exemplo de como funciona isso no jogo, tá? Se ficou faltando alguma coisa... Ah, tá. Classe de armadura, teste. Os pontos de vida eles aumentam com o nível. Cada nível que você ganha você joga um dado. Só recapitulando, galera, tá? E a classe de armadura também, só que a cada 4 níveis que você aumenta um ponto a classe de armadura. E você pode encontrar armaduras mágicas que te dão mais proteção. Você pode comprar equipamentos melhores. O movimento ele não muda com o nível. Tá? Então o humano tem movimento 9, ele vai ter movimento 9 no nível 1 no nível 10. A menos que ele tenha algum item, alguma coisa que aconteceu que aumentou ou diminui o movimento dele. Por exemplo, uma armadura de placas que diminui em -1 o movimento do herói. E é isso, people. Esse foi o nosso Revisitando o Pocket Dragon. Espero que tenha ajudado. Espero que algumas interpretações minhas tenham te ajudado de alguma forma. Se você faz diferente, não tem problema. Afinal, eu estou pensando nisso aqui, galera, no jogo solo. Então, no jogo solo, cara, não tem por que ficar tão apegado nas regras. Se é uma regra que você adaptou, que você fez do teu jeito e está funcionando, é isso, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. A gente se vê.